Iniciar. Boa tarde a todos vocês mais uma vez. Como eu já mencionei, pessoal, a nossa aula é sobre dinâmica de populações. Aí, nesse primeiro slide aqui, nós temos um mapa mental. É um resumão desse assunto. Então, aqui você pode ver os principais pontos que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Vamos lá. Introdução. Se a nossa aula é sobre dinâmica de populações, eu tenho que relembrar com vocês a definição de população. Então, meus amores, de forma resumida, população é o conjunto, é o grupo de indivíduos da mesma espécie que interagem entre si em uma determinada área, em um determinado período. Então, por favor, memorize essa definição. Vamos estudar dinâmica de populações. Então, eu tenho que saber o que é uma população. População é um grupo de indivíduos da mesma espécie que interagem entre si em uma determinada área e em um determinado período. Ok? Só que, pessoal, para que eu possa estudar a dinâmica de populações, né, para que eu consiga compreender a flutuação populacional que ocorre, eu tenho que saber a definição de densidade populacional. Então, a partir da definição de densidade populacional, você vai ter uma noção de como que ocorrem as flutuações populacionais. Ou seja, a partir da densidade populacional, você vai saber quando que uma população vai aumentar, quando que uma população vai diminuir e quando que a população vai ficar estável, ok? Então, vamos lá, densidade populacional. A densidade populacional é bem simples de você entender. É essa formulazinha que está de amarelo que vocês estão observando aí. Pessoal, densidade populacional nada mais é do que o número de indivíduos dividido pela área que ele ocupa. Se for um ser terrestre, então, o número de indivíduos dividido pela área quando é um indivíduo terrestre. Quando você tem um ser aquático, você vai ter o número de indivíduos dividido pelo volume. Então, na água, em ambientes aquáticos, é mais interessante você trabalhar com volume, beleza? Então, número de indivíduos dividido pela área ou pelo volume, dependendo do ambiente que você está. Então, essa densidade populacional, ela vai ser dada no número de indivíduos por metro quadrado ou no número de indivíduos por metro cúbico, ok? Muito bem. Vamos lá. A densidade populacional, pessoal, ela pode variar, certo? Então, a densidade de uma população, ela pode variar de acordo com esses critériozinhos aqui. São são 4 dados que acabam interferindo na densidade populacional. O que é que interfere na densidade de uma população, professor? Vai interferir, pessoal, na densidade populacional a taxa de natalidade. Então, observe aqui, os indivíduos que nascem, isso é lógico, é evidente. Quanto mais indivíduos nascendo, maior vai ser a densidade populacional daquele local. Outro fator que também interfere na densidade populacional vai ser a mortalidade. Então, se em uma determinada área tu tem um número de indivíduos morrendo, então há uma tendência que a densidade populacional ela diminua. Outro fator que também interfere na densidade populacional, imigração e emigração. Esses dois primeiros aqui, pessoal, ele é muito fácil de entender. A natalidade são os indivíduos que nascem, mortalidade são os indivíduos que morrem. Agora, imigração e emigração causa uma confusão danada na cabeça dos alunos e é muito fácil de você compreender. Professor, explique para que eu nunca mais esqueça. Meus amores, é o seguinte, tudo depende do ponto de vista. Tudo depende do ponto de vista. Imigração são aqueles indivíduos que entram em uma população. Os imigrantes são aqueles que estão chegando em uma população. Os emigrantes são aqueles que estão saindo de uma população. Ok? Olha como tudo é relativo.
um mesmo ser, ele pode ser imigrante e emigrante ao mesmo tempo. É por isso que a galera costuma confundir, mas é muito fácil. Vou dar como exemplo aqui uma ex-aluna do terceiro ano ADM, a nossa querida Lana. A Lana, hoje, ela está morando no Canadá, ok? O que acontece? Para a população do Canadá, ela é uma imigrante. Por quê? Porque ela chegou no Canadá. Agora, para a população brasileira, ela é uma emigrante, porque ela saiu do Brasil. Então, observe que existem 4 taxas, existem 4 fatores que interferem na densidade de uma população. São eles natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Detalhe: 2 desses fatores aumentam a densidade populacional e os outros 2 diminuem a densidade populacional. Quais são os fatores que vão aumentar a densidade populacional? A natalidade aumenta a densidade populacional e a imigração também aumenta a densidade populacional. Já a mortalidade e emigração diminuem essa densidade populacional. Tranquilo? Ó, tá aqui tem um resuminho para que você possa entender. Ó, quando aqui eu costumo resumir da seguinte maneira, né? Vem em mim, ó. Vem em mim. Pronto, vem em mim. O que acontece? Pessoal, quando os indivíduos que nascem e os indivíduos que imigram, os imigrantes, quando a taxa de natalidade e a taxa de imigração, ou seja, esses 2 fatores são os fatores que aumentam a densidade populacional. Então, quando a taxa de natalidade e a taxa de imigração ela é maior que a taxa de mortalidade e a taxa de emigração, nesse caso, a população está crescendo. Olha como é simples. Quais são os fatores que aumentam a população? A natalidade e a imigração. Quais são os que diminuem? A mortalidade e a emigração. Se as taxas de natalidade e imigração são maiores que a taxa de mortalidade e emigração, é lógico que a população está crescendo. Porque os 2 fatores que aumentam a população são maiores que os fatores que diminuem essa população. O inverso, você já deve ter concluído que a população vai diminuir, ela vai decrescer. Ou seja, se o número de natalidades, indivíduos que nascem, e o número de imigrantes, aqueles que chegam, for menor que o número de indivíduos que morrem, a mortalidade e o número de indivíduos que saem da população, nesse caso, a população vai diminuir, ela vai decrescer. Professor, e se ficar em equilíbrio? Se a quantidade de natalidade e de imigração foi igual à taxa de mortalidade e imigração? Se for igual, nós dizemos que a população ela está estável. Pessoal, tudo entendido até aqui? Tudo entendido? Existe população neutra? Não, existe população estável. Certo? A população estável é justamente aquela quando o número de natalidade e imigração é igual ao número de mortalidade e emigração. Show de bola. Segue o jogo. Pronto. Aqui não, infelizmente, não está dando para vocês verem direito, mas eu vou tentar resumir esse slide aqui para vocês, certo? Depois eu vou enviar no grupo do WhatsApp da turma. Pessoal, ó, densidade populacional, vocês já sabem a fórmula. É o número de indivíduos dividido pela área ou pelo volume, dependendo do ambiente. Só que a densidade populacional, quando eu falo em crescimento da população, existe 2 tipos de crescimento. Existe o crescimento relativo e existe o crescimento absoluto. O crescimento relativo está relacionado à porcentagem. Então, vamos com... Aqui embaixo tem um exemplozinho para que vocês possam entender. Ó. O exemplo aqui, essa tabela de baixo, acho que está dando para todo mundo ver direitinho. Pronto. A partir dessa tabela, eu vou mostrar para vocês o que é crescimento absoluto e crescimento relativo. Vamos começar pelo crescimento absoluto, que é aquele que a gente está mais habituado, é aquele que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Pessoal, ó, eu tenho aqui a população A e a população B de bactérias.
A população A, no início, ela tinha 10 mil bactérias. Depois de 3 horas, essa população A, que era de 10 mil, passou para 40 mil. Ok? Então, aqui houve um aumento de 30 mil bactérias. Pronto. Vamos para a população B. A população B, ela iniciou com 200 mil 200 mil bactérias. Depois de 3 horas, passou para 500 mil bactérias. Ok? Pessoal, aqui se você fizer a subtração, você vai ver que aumentou 300 mil bactérias. 300 mil. Pronto. Então, aqui, em números absolutos, quem foi que cresceu mais? Quem é que tem a maior... Coloque aí no chat, por favor. Quem é que tem a maior taxa de crescimento absoluto? Coloque aí no chat. A população A, que aumentou 30 mil, ou a população B, que aumentou 300 mil? Em números absolutos, pessoal, quem cresceu mais foi a população B, ok? A população B aí, ela tem uma taxa de crescimento absoluto maior que a população A. Só que se você pegar esse mesmo exemplo, certo? Pegar esse mesmo exemplo e for analisar a taxa de crescimento relativo, o que acontece? De 10 mil para 40 mil, isso significa que a população aumentou, pessoal, 4 vezes. Então, a população A, ela aumentou 4 vezes. Já a população B, a população B aqui, ela aumentou 2 vezes e meia. De 200 mil para 500 mil vai dar 2,5, né? Então, ela aumentou 2 vezes e meia. Então, em termos relativos, quem cresceu mais foi a população A. Então, observem que taxa de crescimento absoluto é uma coisa, taxa de crescimento relativo é outra coisa completamente diferente. A taxa de crescimento relativo está relacionada com a porcentagem. Taxa de crescimento absoluto está relacionado com o número. Quem cresce mais em número. Ok? Muito bem. Pronto. Na aula passada, teve uma aluna que me perguntou isso aqui, ó. Professor, o que é potencial biótico? E eu falei para vocês que quando fosse explicar dinâmica de populações, a gente ia ver o potencial biótico com muita calma. Então, vamos lá. Pessoal, aqui eu fiz um resumozinho, certo? Mas, para que você entenda, potencial biótico é a capacidade de se reproduzir de uma espécie em condições ideais. Então, isso é muito importante, vai estar lá no nosso exercício, na nossa atividade. Por favor, memorize isso. O potencial biótico de uma espécie, toda espécie tem um potencial biótico. O potencial biótico de uma espécie é a capacidade que ela tem de se reproduzir, de crescer, só que em condições ideais. Que condições ideais seriam essas, professor? Ou seja, sem restrição de espaço, essa espécie teria espaço à vontade. Sem restrição de alimento, ela teria alimento à vontade, ela teria água, oxigênio à vontade, ela também teria parceiros sexuais à vontade. Isso seria condições ideais. Pessoal, eu pergunto para vocês, essas condições ideais, na prática, na vida real, ela ocorre? O que vocês acham? Coloque no chat, por favor. Na vida real, uma espécie, ela consegue crescer em condições ideais? O que vocês acham? Hein? Não, pessoal, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, eu vou passar um bom tempo nesse slide para que você entenda, porque isso aqui é um dos principais pontos da nossa aula. Então, potencial biótico é a capacidade que a espécie tem de crescer, só que em condições ideais, onde não falte nada para a espécie, onde ela não tenha nenhuma dificuldade. Ou seja, as dificuldades ambientais não são avaliadas. Então, no potencial biótico, você despreza as condições ambientais. Só que não se esqueça, por favor, todo ser vivo ele está inserido no meio ambiente. Todo ser vivo ele está sujeito às dificuldades desse ambiente onde ele se encontra. Então, professor, você está me dizendo que o potencial biótico
Ele não existe exatamente, pessoal. O potencial biótico, ele é imaginário, certo? Ele é imaginário. Na natureza, ele não existe, ok? Professor, se o potencial biótico ele não leva em consideração as dificuldades do meio, o que é que o potencial biótico vai levar em consideração? Boa pergunta. O potencial biótico ele só leva em consideração as características da própria espécie. Ok? Então, o potencial biótico é a capacidade de crescer em condições ideais. Só que eu levo em consideração apenas as características da espécie, eu não levo em consideração as dificuldades do ambiente. Professor, quais são essas características da espécie que eu vou levar em consideração para me saber o potencial biótico dela? Maturidade sexual, tempo de gestação, quantidade de descendentes por gestação. Vamos pegar aqui, por exemplo, a espécie Homo sapiens, o homem. Maturação sexual. A mulher, a maturação sexual no homem, ela ocorre ali por volta dos 8 aos 12 anos de idade. É mais ou menos nesse período que as meninas acabam menstruando. A partir do momento que a menina tem a menarca, né, que é a primeira menstruação, ela já está apta a se reproduzir, ok? Então, maturação sexual na espécie humana ocorre ali por volta dos 8 aos 12 anos. Tempo de gestação. Nós sabemos que uma mulher, normalmente, ela fica grávida durante um período de 9 meses. Quantidade de descendentes por gestação. No homem, normalmente, é um descendente. Claro que pode ter gêmeos, mas isso aí é raro, ok? Então, deixa eu fazer, sabendo de tudo isso, deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Fazendo aqui uma pergunta para vocês. Pessoal, levando em consideração o homem e a mosca. O homem e a mosca. Quem vai ter maior potencial biótico? Quem vai ter maior potencial biótico? O homem ou a mosca? Coloque no chat, por favor. Eu quero a participação de vocês. Quem vai ter maior potencial biótico? O homem ou a mosca? Estão colocando aqui que é a mosca. Pronto. Aqui, olhe para esse gráfico. Aqui eu tenho a espécie B e a espécie A. Se eu fosse colocar aqui nomes, essa espécie A seria o homem e essa espécie B seria a mosca. Analisando os gráficos, vocês vão observar que a mosca ela tem um potencial biótico, um potencial de crescimento maior do que o homem. Ó. O potencial biótico da mosca ele é maior do que do homem. Professor, como é que você sabe que é maior? Porque é o seguinte, ó, aqui na vertical você tem o número de indivíduos. Número de indivíduos. E aqui na horizontal você tem um tempo. Se você pegar bem aqui assim, ó, bem aqui assim, nesse tempo aqui vocês vão ver que a quantidade de mosca vai ser muito maior que a quantidade de seres humanos. No mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo, a mosca vai ter mais descendentes. Então, o potencial biótico dela é maior, ok? Voltando aqui, ó, a mosca, pessoal. Maturação sexual. A mosca, ela tem uma maturação sexual muito menor do que a do homem. Uma mosca, após o ovo eclodir, a partir de alguns dias ela já pode começar a se reproduzir. Então, a maturação sexual dela é muito rápida, se comparada com a do homem. Tempo de gestação também, de alguns dias. Quantidade de descendentes. Uma mosca ela pode ter, pessoal, centenas de descendentes, enquanto que o homem só pode ter um. Então, a mosca tem um potencial biótico maior do que o do homem. Por quê? Porque a maturação sexual é menor, é mais rápida, o tempo de gestação é menor, também é mais rápido, e a quantidade de descendentes é maior. Tranquilo? Isso nas condições ideais, evidentemente. E se você não levar em consideração as condições ideais, no nosso dia a dia a gente vê que uma mosca ela consegue ter mais descendentes que o homem, né? Ok? Mas sempre que eu estou falando de potencial biótico, pessoal, é em condições ideais. Potencial biótico é sempre em condições ideais. Não leva em consideração as dificuldades do meio. Deixa eu fazer aqui um questionamento e, por favor, responda no chat. Imagine, pessoal, 2 elefantes. Você tem um elefante vivendo na savana, na África, livre, leve e solto, e você tem um elefante vivendo aprisionado em um zoológico.
Qual dos dois tem maior potencial biótico? Qual dos dois tem maior potencial biótico? O elefante que está na savana, vivendo livremente, ou o elefante que está preso no zoológico? O que vocês acham? Hein? Estão dizendo aqui que é o da savana, vai ter o maior potencial biótico, que vive livre, solto. Pessoal, o potencial biótico, nesse caso, ele vai ser o mesmo. Meu Deus do céu, professor, como assim é o mesmo? Não se esqueça, potencial biótico, eu não levo em consideração as condições do meio. Então, eu não levo em consideração as dificuldades impostas pelo meio ambiente. O potencial biótico, eu só vou levar em consideração esses 3 pontos aqui, ó. Vamos lá. Maturação sexual vai ser a mesma nos 2 elefantes. Tempo de gestação é o mesmo nos 2 elefantes. Quantidade de descendentes por gestação é o mesmo nos 2 elefantes. Então, nesse caso, tu conclui que esses 2 elefantes, apesar de viverem em ambientes completamente diferentes, eles têm o mesmo potencial biótico, justamente porque potencial biótico não leva em consideração as condições ambientais. Pela milésima vez. Entendido, meus pimpolhos? Segue o jogo. Pronto. Isso aqui foi uma questãozinha que eu passei para vocês. Ó. Pessoal, quando eu estou estudando dinâmica de populações, eu tenho que saber ler e interpretar gráficos. É muito importante você saber ler e interpretar gráficos. Ó. Acabei de mostrar um gráfico para vocês, aqui já estou mostrando outro, e mais adiante eu vou mostrar outro gráfico. Aqui é o seguinte, ó. Número de sobreviventes na vertical e na horizontal você tem um tempo de vida. Agora que eu vou colocar 3 situações. Eu vou colocar o homem, um rato e uma tartaruga. Aí eu pergunto para vocês, esses 3 gráficos aqui, ele está representando qual desses 3 seres vivos? Quem é o homem? O 1, 2 ou 3? Quem é o rato? O 1, 2 ou 3? Quem é a tartaruga? O 1, o 2 ou 3? O que, é que vocês acham? Hein? Coloque no chat aí, por gentileza. Aqui é só você analisar isso aqui, pessoal. Número de sobreviventes. Número de sobreviventes. Ó, observem que o 1, o número de sobreviventes é muito pequeno. Ó. O número de sobreviventes é muito pequeno aqui no 1. Poucos sobrevivem. Desses 3 animais que eu coloquei para vocês, qual deles os indivíduos, eles não costumam chegar na vida adulta? Qual deles, a maioria dos filhotes acabam morrendo? Tartaruga. Então, aqui tu já conclui que a tartaruga é o 1. Professor, por que a tartaruga é o 1? De novo, pessoal. Uma tartaruga, ela vai ter ali centenas, às vezes milhares de tartaruguinhas. Só que apenas algumas conseguem chegar na vida adulta. A grande maioria das tartarugas, dos filhotes, acabam morrendo. Então, o número de sobrevivência é muito pequeno nas tartarugas. Agora eu pergunto para vocês, entre rato e homem, quem é que tem a maior taxa de sobrevivência? Quem é que vai ter a maior taxa de sobrevivência? O homem ou o rato? Quem tem a maior taxa de sobrevivência é o homem, com certeza. Pessoal, dificilmente uma criança, né, um recém-nascido, ele morre. Dificilmente. Ok? Então, nesse caso aqui, o trecho já conclui que é o homem. E o que sobrou, 2, é o rato. Ok? Muito bem. Fácil, né? Aqui nós temos as curvas de crescimento populacional, ó. Crescimento populacional padrão. Então, normalmente, quando uma população está crescendo, ocorre isso aqui que vocês estão observando. Ó, primeiro aqui, ó, de marrom, nós temos aqui um crescimento lento, de marrom, crescimentozinho lento. Aí aqui, depois essa partezinha laranja, tu vai ter um crescimento exponencial, um crescimento maior. E, por fim, tu vai ter a estabilização, certo? Já já vocês vão saber por que ocorre essa estabilização. Já alguns seres, como micro-organismos, né, bactérias, protozoários,
eles têm uma curva de crescimento um pouquinho diferente, porque eles se reproduzem muito rapidamente. Então, esses seres que são microscópicos, né, micro-organismos, eles vão ter uma curva de crescimento no formato de J, como vocês podem observar aqui, ó. Tranquilo? Agora, isso aqui é o mais importante. Ó, pessoal, isso aqui é tão importante porque eu coloquei, ó, esse slide, o próximo, o outro. São 3 slides com o mesmo gráfico. É extremamente importante. Porque nesse gráfico aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, o potencial biótico. Eu vou mostrar para vocês a curva de crescimento real. Eu vou mostrar para vocês a resistência ambiental. E eu vou mostrar para vocês também a capacidade limite, ok? Vou mostrar esses 3 pontinhos. Esse gráfico é extremamente importante. Então, eu vou com calma aqui. Deixa eu só beber aqui um pouquinho de água. Estamos aí dentro do tempo, vai dar certo. Então, vamos lá. Pessoal, aqui de azul, ó, presta atenção. Essa linhazinha aqui azul, essa linha de azul é o que a gente chama de capacidade limite. Capacidade limite ou capacidade suporte. Professor, o que isso significa? A capacidade limite ou a capacidade suporte é a capacidade máxima de seres vivos de uma população que o ambiente consegue suportar. Ok? Exemplo. Estima-se que na espécie Homo sapiens, no caso do homem, a capacidade limite é de 15 bilhões de seres humanos. Então, de acordo com alguns estudos, o que o nosso planeta consegue suportar são 15 bilhões de seres humanos. Hoje nós estamos aí próximo dos 8 bilhões, né? Estamos aí na metade, né? Exatamente. Então, a capacidade limite é justamente isso, é a capacidade, é o número máximo de indivíduos permitido pelo ambiente. A partir daquele número ali, entra em colapso, ou seja, o ambiente não consegue mais suportar. Beleza? Muito bem. Segundo ponto importante é potencial biótico. O potencial biótico, como eu já falei para vocês, é a capacidade de se reproduzir, vírgula, em condições ideais. Então, se o potencial biótico é a capacidade de se reproduzir em condições ideais, o potencial biótico ele não respeita a capacidade limite, a capacidade de suporte. Ele vai ultrapassar. Observe que essa linha preta é o potencial biótico. Observe que o potencial biótico ele ultrapassa a capacidade limite. Professor, e aí? Lembrando que o potencial biótico, pessoal, ele é imaginário, ele não ocorre na natureza. Ok? Então, por isso que ele consegue ultrapassar a capacidade limite do ambiente. Muito bem. E nós temos o crescimento real, né? A curva de crescimento real. Lembrando que a curva de crescimento, ó, normalmente é nesse formatozinho de S. Olha aqui. A curva de crescimento real é essa que está de vermelho, ó. Então, ela tem mais ou menos um formatozinho do S. Observem, pessoal, que os seres de uma população, eles vão crescendo, 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 crescendo. Quando a população atinge a capacidade limite do ambiente, essa população ela começa a oscilar em torno dessa capacidade limite. Ora ela ultrapassa, ora ela está abaixo da capacidade limite, ela fica ali, ela se mantém estável durante um certo tempo. Ok? Muito bem. Então, eu pergunto para vocês. Aqui eu tenho de preto o potencial biótico de uma espécie. Porém, o crescimento real dela é esse que está de vermelho. Por que isso acontece? Por que o crescimento real é diferente do potencial biótico da espécie? Por que é diferente? Porque, pessoal, de novo, pela milésima vez, esses seres vivos eles estão inseridos no meio ambiente. E o meio ambiente ele vai ter uma série de resistência, que a gente chama de resistência ambiental. Então, ó, a diferença entre o potencial biótico de uma espécie e o seu crescimento real é justamente a resistência do ambiente.
ok? Então, a diferença entre o potencial biótico e o crescimento real de uma espécie é justamente a resistência do ambiente, beleza? Quanto maior a resistência ambiental, maior vai ser essa diferença entre o potencial biótico e o crescimento real. Show de bola. Segue o jogo. Aqui, olha que lindo. Certo? Acabei de explicar para vocês. Ó. Então, ó, aqui de laranja é o mesmo gráfico, pessoal. Ó, vertical, número de indivíduos. Horizontal, o tempo. Certo? Aqui nós temos, ó, de azul, nós temos a capacidade de suporte, a capacidade limite, né? É o máximo que o ambiente consegue suportar, o número máximo de indivíduos que o ambiente suporta. Nós temos aqui de laranja o potencial biótico da espécie, lembrando que o potencial biótico ele desconsidera a resistência ambiental. Como ele desconsidera a resistência ambiental, ele cresce, o crescimento da população em condições ideais, ele acaba ultrapassando a capacidade de suporte do meio. E o verdezinho aí é o crescimento real. Okay? Então, essa partezinha que está pintada aqui é justamente a resistência ambiental. A resistência ambiental é a diferença entre o potencial biótico e o crescimento real da espécie. Show de bola! Muito bem. Agora, ó. Beleza. Eu sei que a resistência ambiental ela diminui, de certa forma, a taxa de crescimento de uma espécie. Então, a espécie ela tem um potencial biótico dela, só que devido à resistência ambiental, a taxa de reprodução, a taxa de crescimento dessa população diminui significativamente, que é justamente a resistência ambiental. Quais são os fatores que causam a resistência ambiental, pessoal? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Predação, certo? Predação, relação de predatismo. Então, ó, a presa, vocês vão ver já já, a presa, ela controla a população de predador. E o predador, ele controla a população de presas. Já já vou mostrar em um gráfico como é que isso ocorre. Competição. A competição também está relacionada à resistência com o meio. Por que uma população não cresce exageradamente? Porque vai ter predação, né? Ela vai servir de alimento para algumas espécies, ela vai se alimentar de outras espécies, e também porque vai ter competição, pessoal, entre os seres da mesma espécie. Principalmente por alimento, por parceiro sexual. Outra resistência do ambiente é o parasitismo. O parasitismo também do mesmo jeito. O parasita, ele controla a população de hospedeiro e a população de hospedeiro controla a população de parasita. E, por fim, não menos importante, não nos esqueçamos da variação climática. O clima também vai interferir no crescimento populacional de uma espécie. Ok? Então, se o clima não está favorável, aquela espécie ela pode migrar, ela pode morrer. Então, tudo isso acaba interferindo na densidade populacional, no crescimento populacional real. Aqui é só repetindo exatamente o que eu acabei de falar nesse slide anterior. Acabei de falar. Fatores dependentes da densidade, ou seja, aqueles fatores que interferem na densidade. Impedem o crescimento populacional excessivo devido ao grande número de indivíduos na população. Disputa por espaço, a questão da competição, disputa por alimento é competição, disputa por parceiro sexual é competição, o predatismo, o parasitismo. Então, isso aqui é a mesma coisa daquele outro slide, desse outro. É a mesma coisa, ok? Disputa por espaço, disputa por alimento, disputa por parceiro sexual, competição. Predatismo, parasitismo, esses fatores, eles interferem, pessoal, eles interferem na densidade populacional, no fluxo populacional. Ó, aí tem a questão também lá que eu coloquei para vocês do clima, né? A energia solar vai interferir também, a altitude, fatores relacionados ao solo, correntes oceânicas, temperatura, a água, são fatores climáticos, são fatores abióticos. Ó, esse gráfico aqui também, ele cai muito, muito mesmo, pessoal, em questões de vestibulares. Se eu não estou enganado, esse gráfico ele já caiu no Enem também. Aqui você tem um gráfico com duas espécies, ó. A cobra
certo? A cobra aqui está sendo representada por essa linha tracejada. E você tem os ratos, que é representado por essa linhazinha preta contínua. Ó, pessoal, todo mundo sabe que a cobra, ela se alimenta de rato. Então, a cobra, que no caso é o predador, e o rato é a presa. Então, olha como é, pessoal, que a população, a densidade populacional de uma espécie, ela interfere na densidade populacional de outra espécie. Isso é evidente, as espécies elas estão interagindo entre si. Então, a população de uma, a densidade populacional de uma interfere na densidade populacional da outra. Olha aqui, ó. Número de ratos, né? O número de ratos, evidentemente, aqui no início é maior que o número de cobras. Aí, ó, o número de ratos aumenta até certo ponto. Como o número de ratos aumenta, as cobras vão ter mais alimento, as cobras também começam a se reproduzir mais, começa a aumentar. Quando o número de cobras começa a aumentar, o número de ratos começa a diminuir. Ok? Aí, quando esse número de cobras está muito alto e o número de ratos está muito baixo, é evidente que, devido à falta de alimento, o número de cobras começa a diminuir. Ao diminuir o número de cobras, o número de ratos começa a subir novamente. Então, observe que uma população ela controla a outra. Por isso que você tem que tomar muito cuidado ao inserir uma população em um determinado ambiente ou em retirar. Porque quando você insere ou retira uma espécie de um ambiente, pessoal, você vai causar desequilíbrio ambiental. Ok? Diferenças básicas entre presa e predador. Vamos lá, características. O porte. O predador vai ser maior que a presa. Longevidade. O predador normalmente ele vive mais tempo do que a presa. Taxa de reprodução. O predador ele vai ter uma taxa de reprodução menor que a presa. A presa tem que se reproduzir mais justamente para poder se manter, né? Para que a espécie consiga se manter viva durante muito tempo. E também porque ela serve de alimento para o predador. Características dos predadores, pessoal. Os predadores, eles, para se defenderem da presa, né, o que os predadores fazem? Aliás, os predadores fazem para pegar a presa, né? Eles utilizam a camuflagem, né? Emboscada, é o caso do leão. Olha o leão aqui camuflado no meio do mato. Dentes caninos desenvolvidos, né? Para prender e rasgar a presa. Deslocamento rápido. Então, normalmente, um predador ele é mais rápido do que a presa. Ele vai ter um faro aguçado, ele consegue sentir o cheiro, ele tem um potencial olfativo muito grande. Ele produz armadilhas, ele tem a capacidade de inocular veneno. Já as presas, elas também conseguem se camuflar para se esconder, né? As presas, elas vão ter uma audição mais aguçada para poder escutar melhor e, consequentemente, fugir do predador. As presas, elas têm um deslocamento rápido e a mudança repetida de direção. Elas podem ter carapaços ou espinhos para se proteger. Elas podem também emitir substâncias de odor desagradável. Aqui agora vamos para as questões. Estamos terminando, certo? Questões, pessoal. Vou ler e vocês vão só colocar no chat aí o item, beleza? Bem rapidinho. Eu leio e você coloca no chat o item. Vamos lá, todo mundo participando. Em relação ao potencial biótico, pode-se afirmar que corresponde ao... Eu quero saber aqui o que é potencial biótico. Item A. Início da colonização de um ambiente por uma população. B. Número de indivíduos que entram em uma população. C. Número de indivíduos que saem de uma população. E. União anatômica entre indivíduos da mesma espécie. D, aliás. E agora o item E. Capacidade de uma população aumentar o número de indivíduos em condições ideais. Pelo amor de Deus, né? Ô, moleza. Na prova fosse assim, hein? Vai ser, pessoal. Próxima questão. Para calcular a densidade de uma população, é necessário conhecer o número de indivíduos que a compõem. Então, eu preciso saber o número de indivíduos para me calcular a densidade populacional. E eu preciso saber do que mais, pessoal? Eu preciso saber o espaço que ocupa, a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade, o número de indivíduos que migram, o número de indivíduos de outras espécies da mesma região. O que é que eu preciso para calcular a densidade? Hein? A densidade é o número de indivíduos
dividido pela área ou volume. Então, aqui é o item A. Muito bem. Essa aqui eu vou deixar vocês responderem. Eu vou ler. Por favor, responda. Não demorando demais para responder. Ó, vou dar um tempinho nessa aqui. Entre os fatores que determinam a diminuição da densidade de uma população, podemos citar. Então, eu quero saber quais são os fatores que diminuem a densidade de uma população. Mortalidade diminui? Sim. Longevidade diminui? Não. B. Emigração, sair, diminui? Sim. Mortalidade diminui? Sim. Item B de bola. Essa aqui eu quero saber qual a resposta. Vamos lá. Considere uma cadeia alimentar constituída por fitoplâncton. Para quem não sabe o que é fitoplâncton, pessoal, isso aqui é muito importante, certo? Em biologia, principalmente em ecologia, vocês sempre vão ouvir falar na palavra plâncton. Plâncton são seres flutuantes que vivem no mar. O plâncton, ele se divide em dois tipos. Tu tem o fitoplâncton e tu tem o zooplâncton. O fitoplâncton, ele é formado principalmente pelas algas fotossintetizantes. E o zooplâncton, ele é formado principalmente por micro-organismos, por protozoários e alguns animais bem pequenos. Muito bem. Então, não se esqueça, considere uma cadeia alimentar constituída por fitoplâncton, peixes herbívoros. O fitoplâncton, ele é a base da cadeia alimentar em ambientes aquáticos. Já falei isso para vocês. Então, existem os peixes que se alimentam do fitoplâncton. São os peixes herbívoros. E peixes carnívoros que vão se alimentar destes peixes herbívoros. Qual das alternativas indica corretamente o que acontece com as outras populações imediatamente após a redução drástica dos peixes carnívoros? Ora, mas rapaz, negadinha, se tu mata o peixe carnívoro, consequentemente, os peixes herbívoros, como não vão ter mais predadores, o número de peixe herbívoro aumenta. Aumentando o número de peixe herbívoro, ele vai se alimentar mais de fitoplâncton e o fitoplâncton vai diminuir. Então, fitoplâncton diminui e peixe herbívoro aumenta. E tem D de dado. Vai pra cá, menino feio. Ó, A, B, C. Você só vai me dizer o que é o A, o que é o B, o que é o C. Ó, A, B e C. O que é o A, o que é o B e o que é o C. Ó, o A você já sabe, é o potencial biótico. Nesse gráfico aí, o A é o potencial biótico. O B é o crescimento real. E o C é a capacidade limite, é a capacidade suporte. Aí você procura aqui o item que tem essa alternativa. Potencial biótico, curva de crescimento real, potencial biótico, curva de crescimento real, capacidade de suporte ambiente. Item C, se eu não estou enganado, é o C. C, que são demais. Ó, traíras são predadores naturais dos lambaris. Então, a traíra, ela come o lambari. Acompanhou-se em uma pequena lagoa a evolução da densidade populacional dessas duas espécies de peixes. Tais populações, inicialmente em equilíbrio, sofreram notáveis alterações após o início da pesca predatória da traíra. Então, começaram a pescar a traíra, né, pessoal? Na mesma lagoa. Esse fato pode ser observado no gráfico abaixo, em que a curva 1 representa a variação da densidade populacional da traíra. Pronto. O 1 aqui é a traíra, ó. Aqui é a traírazinha linda, maravilhosa, aqui é o número 1. Aí começaram a pescar, os sem vergonha começaram a pescar a traíra, diminuiu o número de traíra. Aí o que acontece? A traíra não se alimentava de lambari. O lambari, pessoal, se não tem um predador, o que acontece com o número de lambaris? Ele aumenta. Aí eu quero saber, qual dos números aí é o lambari? O 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5? O 1 você já sabe que não é, porque o 1 é traíra. O que vocês acham? Exatamente, é o 5. Professor, por que é o 5? Por que não é os outros? Pessoal, observem que a partir do momento que o número de traíras começa a diminuir, nesse exato momento o número de lambari começa a aumentar, lá no 5. Então, por isso que é o 5.
acabou. Acabou. Agora, meus queridos, aguardem. Vou parar aqui a gravação. E eu vou colocar a frequência para vocês. Ok? Quero só aqui parar a gravação.